Olá, alunos! Bem-vindos para a nossa segunda videoaula da disciplina de Estatística. Bom, depois de vocês terem conhecido a história da estatística, alguns conceitos introdutórios sobre a estatística e as principais etapas do método estatístico, nesta videoaula eu apresentarei as principais áreas da estatística, assim como o conceito de população e amostras, conceitos fundamentais para vocês entenderem diversos cálculos, dentre outras aplicações de estatística que veremos ao longo do curso. Bom, então, muita atenção aos conceitos apresentados e solta a vinheta. Bom, nós podemos dividir as áreas da estatística em três grandes áreas: a estatística descritiva, a área de probabilidades e a estatística inferencial. Quando falamos de estatística descritiva, estamos referindo ao conjunto de técnicas destinada a descrever e resumir dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de interesse. Esta área da estatística é uma das principais áreas e uma das mais utilizadas no dia a dia, principalmente das organizações, quando o foco principal está em representar e resumir algum tipo de dado de interesse. Em geral, utilizamos a estatística descritiva na etapa inicial de análise, quando tomamos contato com os dados pela primeira vez. Então, a finalidade da estatística descritiva vai ser tornar as coisas mais fáceis de entender, de relatar, de discutir. Então, quando vemos um gráfico, quando vemos uma tabela, na grande maioria das vezes, estamos tratando de uma análise descritiva, simplesmente descrevendo ou resumindo os principais resultados daqueles dados em questão. Alguns exemplos de aplicação da estatística descritiva. Quando calculamos a média da produção diária, semanal, mensal, anual, a taxa de desemprego de um país, índice de perdas ou índice de desperdício, consumo de combustível, dentre outros, estamos falando de dados tratados por meio da estatística descritiva. Então, a estatística descritiva vai ser a área da estatística preocupada em resumir e descrever as características dos dados que estão em análise. Bom, além desses exemplos apresentados no slide, eu trouxe um outro exemplo de um artigo que eu escrevi junto com alguns colegas anos atrás, no qual nós usamos predominantemente alguns conceitos da estatística descritiva. Bom, depois, quem tiver interesse pode dar uma olhada no estudo com um pouquinho mais de calma, mas basicamente nós investigamos a perspectiva dos pesquisadores sobre os desafios da pesquisa aqui no Brasil. Então, nós fizemos uma investigação predominantemente descritiva, na qual utilizamos a técnica de e-survey, aplicação de questionários, a vários pesquisadores aqui do Brasil, obtendo um total de 722 respostas válidas. Bom, eu não vou me atentar aqui a todos os resultados da pesquisa, mas basicamente as tabelas, dentre outras informações que nós tiramos enquanto resultado dessa pesquisa, foram dados descritivos, apenas representamos ou resumimos a opinião desses 722 pesquisadores que participaram da pesquisa. Então, basta vocês consultarem aqui o arquivo e vocês verão lá no capítulo de resultados e discussões informações sobre os principais desafios, né, em termos de nota média, em termos de desvio padrão, conceitos que vocês irão conhecer muito em breve na disciplina, como calcular média, como calcular desvio padrão. Mas notem que aqui o foco foi apenas representar ou resumir a resposta desses 722 respondentes, tanto em relação aos principais desafios, como outras categorias, por áreas do conhecimento, dentre outras informações que foram analisadas no estudo.
Bom, então a estatística descritiva ela vai ter como principal característica fornecer resumos simples e objetivos sobre um grande conjunto de dados, apenas representando as características de interesse do pesquisador. Bom, a segunda grande área da estatística é a área de probabilidades. A área de probabilidade ela pode ser pensada como a teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriunda de fenômenos que envolvem o acaso. Vocês verão ao longo da disciplina que a estatística utiliza muito o conceito de aleatoriedade, então dados aleatórios. Quando falamos em dados aleatórios, estamos tratando da área da estatística preocupada com a probabilidade. Então, jogos de dados ou de cartas, lançamento de uma moeda ao ar, enquadram-se na categoria do acaso. Exemplos práticos de estudos envolvendo a área da probabilidade: previsão do tempo, a chance de ganhar na loteria, a decisão de parar de imunizar determinados grupos contra doenças, ou a estimativa de peças com defeitos no processo de produção, utilizam a probabilidade direta ou indiretamente. Bom, basicamente existem três tipos de probabilidade. A probabilidade clássica, aquela que é utilizada quando cada resultado do espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, por exemplo, se eu jogo um dado, a probabilidade de cair na face superior o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, os resultados já são previamente conhecidos. Nesse caso, temos um tipo de probabilidade clássica. Há também a probabilidade empírica, que baseia-se em observações obtidas através de experimentos aleatórios. Então, é quando o pesquisador não conhece previamente as possibilidades de ocorrer cada um desses eventos, mas ele faz isso por meio de experimentos. Então, os resultados são baseados em dados observados e não no conhecimento prévio sobre aquele assunto em questão. Por fim, nós temos a probabilidade subjetiva, ou também conhecida como probabilidade intuitiva. Geralmente é um tipo de probabilidade utilizada por meio da experiência ou por meio do conhecimento sobre determinado assunto. Esse tipo de probabilidade pode ser útil quando o pesquisador não conhece os eventos previamente estabelecidos, ou a probabilidade empírica, quando não há possibilidade de conhecer aquele evento por meio de experimentos, por meio da prática, por meio da atividade empírica. Bom, há pouco tempo atrás, no auge da pandemia, era muito comum vocês assistirem noticiário de TV informando tendência de queda, tendência de alta sobre contaminações e mortes por meio da Covid-19. Aqueles modelos matemáticos utilizados na apresentação dos gráficos nada mais eram do que cálculos estatísticos por meio da probabilidade. Ok? Então, esse seria um exemplo muito prático, muito concreto no dia a dia de vocês. Por fim, nós temos uma outra grande área da estatística e muito comum no dia a dia das organizações, que é a estatística inferencial, composta por técnicas que possibilitam a extrapolação a um grande conjunto de dados, das informações e conclusões obtidas a partir de subconjuntos de valores. Então, a estatística inferencial vai ter como principal característica a análise por meio de amostra. Então, quando não há possibilidade de investigar todo um universo de investigação, eu pego uma parcela daquela população, a gente vai chamar de amostra, e tiro conclusões a partir desse pequeno grupo amostral. Claro que quando nós fazemos uma inferência por meio de uma amostra, sempre haverá erros amostrais, ok? Porém, esses erros são previamente conhecidos por meio de outras técnicas estatísticas, como intervalo de confiança, nível de confiabilidade, enfim, entre outras técnicas para minimizar esses erros. Bom, são indispensáveis quando existe a impossibilidade de acesso a todo o conjunto de dados, por razões de natureza econômica, ética ou física. Imagine uma pesquisa de intenção de voto entrevistando os mais de 200 milhões de brasileiros, ou mais de 100 milhões de eleitores. Seria algo praticamente impossível em termos temporais, em termos econômicos. Então, para isso, utiliza-se técnicas estatísticas
onde uma pequena parcela da amostra vai representar toda uma população. Então, a estatística inferencial, ela se baseia na análise de amostras aleatórias para fazer inferências a uma população. Por exemplo, não seria prático analisar as especificações de todos os produtos produzidos por uma única empresa, mas é possível analisar uma amostra representativa e, a partir dessa amostra, fazer generalizações. Um exemplo clássico e muito comum no dia a dia das empresas é a utilização de técnicas amostrais para se fazer a análise da produção. Imaginem vocês, gestores, de uma fábrica que vai envasar cerveja ou envasar refrigerante, onde são produzidas milhões de unidades diariamente. Seria praticamente impossível fazer uma conferência em termos de qualidade, em termos de especificação, em cada uma das milhares ou milhões de unidades produzidas diariamente. Então, o que é feito na prática? Por meio de técnicas estatísticas, utilizando o conceito da aleatoriedade, analisa-se apenas um conjunto de itens daquela produção, que nós chamaremos de amostra, e a partir daquela amostra faz-se inferência para toda a produção, generalizando os resultados para toda a produção. Então, seria um exemplo clássico e muito comum no dia a dia das empresas. Então, falaremos agora um pouquinho sobre o conceito de população e o conceito de amostra. Bom, população representa o conjunto de indivíduos, o conjunto de objetos ou o conjunto de informações que apresentam pelo menos uma única característica comum, cujo comportamento interessa-nos analisar. Então, quando a gente fala de investigar uma população, eu estou propondo investigar todo o universo de dados pertencentes àquele evento em si. Um estudo contendo toda a população seria, em termos de precisão dos resultados, sempre o ideal. Por quê? Ao investigar toda a população, praticamente eu não vou ter erro de análise. Eu vou ter uma confiabilidade muito maior do que se eu fizesse aquela mesma pesquisa com uma pequena parcela dessa população. Porém, a população, apesar de trazer um resultado mais confiável em termos estatísticos, ela traz um custo muito grande e muitas vezes se torna algo inviável. Então, ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Pode ser classificada como finita, quando o número de elementos não é muito grande, ou infinita, quando o número de elementos é muito grande, não sendo possível pesquisar toda a população. Exemplo: imagine que vocês pretendam fazer um estudo sobre a evasão escolar. E lá na estratégia da pesquisa, vocês se propõem a entrevistar todos os alunos que fazem parte dos cursos técnicos do IF Sul de Minas. Bom, primeiro, que aí nós temos uma população finita. O número de estudantes do IF Sul de Minas, apesar de grande, é conhecido. Então, nós conseguimos identificar todos e fazer a pesquisa com esses alunos. Nesse caso, então, teríamos uma pesquisa utilizando a população de alunos dos cursos técnicos do Instituto Federal do Sul de Minas, por meio de uma população finita, previamente conhecida em termos de quantidade. Agora, imaginem vocês fazer uma pesquisa sobre o comportamento de consumo de refrigerantes aqui no Brasil, tendo como foco principal o consumo da Coca-Cola. Nesse caso, teríamos então uma população infinita, pois seria praticamente impossível identificar todos os brasileiros que consomem o produto Coca-Cola. Então, um exemplo de população que nós chamamos de infinita. Vamos falar um pouquinho agora então sobre a amostra. Quase sempre a população que compõe um fenômeno estatístico é muito grande ou desconhecido. A alternativa nesses casos é o trabalho com uma amostra da população. Uma amostra representa o subconjunto finito de uma população, cujo objetivo é tirar conclusões sobre populações, tendo como base os resultados amostrais. Para a seleção da amostra, devemos tomar muito cuidado para que a amostra seja representativa, considerando a aleatoriedade da seleção e do seu tamanho. Tem uma frase que eu gosto bastante e que explica bem o conceito de amostra. Não é preciso comer um bolo inteiro para ver se ele é bom.
eu comendo uma fatia do bolo, eu consigo ter uma ideia se o bolo é bom, se não é bom, qual o gosto daquele bolo. Então, uma fatia do bolo representaria o conceito de amostra, o bolo inteiro representaria o conceito de população. Então, retomando aquele exemplo da Coca-Cola, eu poderia criar uma amostra dessa população por meio de algumas técnicas de amostragem, que vai ser a próxima videoaula da disciplina, e a partir dessa amostra fazer inferências estatísticas generalizando o resultado para toda a população que consome Coca-Cola. E a partir daí traçar estratégias sobre os resultados evidenciados. Então, o conceito de amostra é selecionar um subconjunto da população e, a partir desse subconjunto representativo da população, fazer inferências dos resultados. Aqui nós temos uma figura que ilustra bem o conceito de população, amostra e as duas principais áreas da estatística, que é a área da estatística descritiva e a estatística inferencial. Bom, a população representada ali pelo círculo verde representa então todo o conjunto de indivíduos, objetos ou informações de um evento estudado. Já a amostra vai ser um subconjunto dessa população, representada ali pelo círculo vermelho. A estatística descritiva, ela vai fazer análise tanto da população como um todo, como da amostra, avaliando a consistência dos dados e as interpretações iniciais por meio do resumo das principais características dessa população ou dessa amostra em termos de estudo. Já a estatística inferencial, ela vai ser aplicada principalmente em amostras, fazendo estimação de quantidades desconhecidas, extrapolando os resultados da amostra para toda uma população por meio de hipóteses e outras técnicas estatísticas que permitem fazer essa generalização a partir de um subconjunto de dados. Bom, ao se falar de população e amostra, é importante que vocês conheçam também o termo censo. O censo é o processo que consiste no exame de todos os elementos de uma população. Requer disponibilidade de tempo, precisão dos dados coletados, recursos financeiros altos e grande planejamento das etapas de coleta de dados. Bom, quanto que o censo seria mais indicado? Ele vai ser mais indicado para populações pequenas, quando já se dispõe dos dados da população, já é conhecida essa população, quando há exigência de 100% de precisão, em termos estatísticos, em termos de resultados, e quando há grande variabilidade na população. Então, o censo, aqui no Brasil, feito a cada 10 anos, é um tipo clássico de investigação sobre toda a população. Bom, já a amostragem é representada pelas técnicas responsáveis por recolher amostras que garantam o caráter de representatividade do todo e que possam ser usadas para fazer inferências acerca da população. Então, ao invés de pesquisar todos os indivíduos, objetos ou informações, como ocorre lá no censo, aqui o foco está em selecionar uma parcela dessa população e, a partir dessa parcela, fazer inferências estatísticas. Antes de escolher a amostra, é preciso definir a técnica de amostragem, isto é, os critérios a serem utilizados na escolha dos elementos da população que constituirão a amostra. Se todos podem ser pesquisados, utiliza-se o censo. Se não, por questões econômicas, temporais, éticas, pesquisa-se então uma amostra e a partir dessa amostra faz-se inferências estatísticas generalizando os resultados. Então aqui um comparativo final entre censo e amostragem. A amostragem ela vai ser preferível ao censo quando a população pode ser infinita, ou seja, desconhecida, então nesse caso a amostragem se mostra mais interessante, tornando o censo algo impossível. Quando se necessita de uma informação rapidamente, a amostra, por ser apenas um subconjunto de dados, ela demanda menos tempo, menos recursos, então ela é mais indicada nesses casos, e quando há limitações de recursos financeiros e recursos de tempo. Já o censo ele é preferível à amostragem quando a população for pequena, aí não justifica fazer amostra, e sim
pesquisar o todo, exigindo baixo custo e tempo, uma vez que os resultados terão uma confiabilidade muito maior do que a técnica de amostragem. Quando há necessidade de uma precisão completa, já que os resultados por meio de um censo trazem resultados mais confiáveis, e quando já se dispõe da informação completa, por meio de pesquisas secundárias, por exemplo, em outros bancos de dados previamente disponíveis. Bom, pessoal, então encerramos nossa segunda videoaula da disciplina de estatística, destacando as principais áreas da estatística, por meio da estatística descritiva, a área de probabilidades e a estatística inferencial, assim como diferenciando o conceito de população, amostra, a técnica do censo e as técnicas de amostragem. Na próxima aula, nós iremos aprofundar um pouquinho sobre as técnicas de amostragem para que vocês conheçam as principais técnicas e quando utilizar cada uma delas. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.